Então, ó, pega o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai entender como você vai dominar esse medo da solidão e você não vai ficar mais refém de uma relação tóxica. E lembrando sempre, 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 guarda isso, tudo para sua mente depende, tudo para sua mente é sobrevivência. O tempo todo essa mente está buscando fazer com que você sobreviva. O tempo todo a sua mente está buscando que você sobreviva. E por que eu estou te falando isso logo de cara para você entender? E isso vem da neurociência, presta muita atenção. Porque dentro da nossa evolução, a evolução da nossa espécie, nós lá atrás, há milhares de anos atrás, nós éramos, dentro da cadeia alimentar, seres insignificantes. Nós não dominávamos a cadeia alimentar como hoje nós dominamos. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Nós éramos mais fracos, mais lentos, nós não conseguíamos derrotar os predadores. Nós não conseguíamos, então nós morríamos. Então a nossa espécie, ela, talvez por muito pouco, ela não deixou aí de existir. Por quê? Porque nós éramos presas fáceis para esses predadores. Só que em um dado momento, ó, presta atenção agora, em um dado momento, nós entendemos que sozinhos, lutando com aqueles predadores, nós perderíamos. Mas quando nós entendemos que em bando, em grupo, nós poderíamos derrotar os predadores, essa lição ficou aprendida, porque deu certo. E aí, pertencer, escreve aqui, pertencer é algo que nós temos no nosso DNA. Nós queremos pertencer, porque garante segurança, nos dá segurança. É por isso que você hoje gosta tanto de estar em grupos, né? Seja um grupo de família, um grupo de amigos, nós crescemos assim. E isso nos dá segurança por conta desse instinto de sobrevivência. Só que, presta atenção, só que esse instinto de sobrevivência, ele fica ainda mais intenso, essa necessidade de estar em grupo e de não ficar sozinha, ele fica mais intenso por conta de traumas, por conta de feridas emocionais. Escreva aí também, feridas emocionais. Feridas emocionais é algo que aconteceu na tua vida, especialmente na infância, e a infância, quando eu digo, vem desde a gestação, e isso deixa em você uma marca. Deixa em você uma marca. Imagine que você está correndo, cai de joelhos, e aí o teu joelho fica lá ferido. Se você não cuidar dessa ferida, vai doer, vai continuar doendo, vai piorar. Faz sentido isso para você? E uma ferida emocional segue a mesma lógica. Você, em algum momento, foi ferida emocionalmente, emoções surgiram a partir daquele fato, e aí o que acontece? Fica doendo toda vez que você toca nessa ferida. Por isso, presta atenção, o medo da solidão é um medo que fica intensificado, por quê? Porque em algum momento você já viveu essa solidão. E você viveu essa solidão nessa fase da infância. Você viveu essa solidão quando você era uma criança, ou até mesmo quando você estava lá na barriga da mãe. Porque a solidão, presta atenção agora, a solidão, ela pode ter existido mesmo. Por exemplo, mamãe me deixou sozinha, não olhava para mim, não cuidava de mim. Mamãe, ela me ignorava e eu me sentia muito sozinha. Isso pode ter acontecido na sua história. E isso gerou o quê? Uma interpretação aqui na sua mente. Escreva aqui, interpretação. Uma interpretação se torna a sua crença. Uma interpretação que a sua mente cria se torna a sua crença. E crença o que é? Aquilo que você acredita. Por exemplo, você tem a sua religião e você acredita que essa religião
Ela é boa para você, ou se você não tem uma religião, você acredita que não ter uma religião é bom para você e tá tudo bem. Crença é aquilo que você acredita a partir do quê? Da sua visão de mundo, dessas interpretações que a sua mente criou. Então, se você teve, presta atenção, uma infância muito dura, uma infância sem cuidado, uma infância onde você teve que, se virar sozinha muito cedo, essa é a tua visão de mundo. O mundo é difícil, o mundo sou eu tenho que lutar por tudo. Isso se torna a tua crença, e a sua crença se torna o seu comportamento. Você se comporta de acordo com aquilo que você acredita. Por exemplo, você está aqui hoje de manhã comigo, por quê? Porque você acredita que essa conversa vai te ajudar. Se você não acreditasse, você não estaria aqui. Faz sentido? Coloca aqui se isso está fazendo sentido para você. Deixa eu dar um bom dia para quem chegou aqui. A gente está falando sobre solidão, e se você quiser uma sessão de avaliação gratuita, escreve trauma aqui para você receber um link no seu direct, e aí você clica nesse link que eu vou te mandar, vai abrir um formulário e você preenche. É rápido para você, para que eu possa entrar em contato com você. Bom dia aqui para Daniela Galdino, seja bem-vinda. Daniela, como faz para deixar de ser um dependente emocional? Excelente pergunta, Daniela. Você ainda está aqui? Se você estiver aqui, diz oi que aí eu vou te responder. A Rebeca Torres, oi Rebeca, que legal, jornalista, seja muito bem-vinda. A Neide Santiago também mais uma vez aqui, bom dia. A Dulcineia Souza também. A Luzinete, oi Luzinete, direto da Bélgica, seja bem-vinda. A Fabiana Mota, a Roberta também por aqui, Gessilda, Cíntia, a Thaís, a Glaucia, oi Glaucia, seja bem-vinda. A Débora, boa Daniela, vou te responder então agora. Ó. Como que você sai da dependência emocional? Primeiro você precisa entender o que é a dependência emocional. A dependência emocional é uma situação onde você não consegue olhar para as evidências de que, por exemplo, um relacionamento ele é tóxico e você permanece ali. E a dependência emocional, assim como relacionamentos tóxicos, não envolvem apenas uma relação amorosa. Qualquer tipo de relação. Existem muitos filhos ou filhas que são dependentes das mães, dos pais, ainda adultos. Hoje adultos são dependentes emocionalmente. E por que você é dependente emocionalmente? Porque existe o quê? Uma ferida emocional. Existe uma ferida emocional. Ou seja, algo aconteceu que gerou naquele momento uma interpretação de que você provavelmente não sobreviveria, ou provavelmente você teve medo de ficar sozinha, e que tem a ver com o que a gente está falando aqui. E existem 5 feridas emocionais. 5 feridas emocionais. A primeira ferida, e que tem muito a ver com o medo da solidão, o medo de ficar sozinha, é o medo da rejeição. Escreve aqui, medo da rejeição. O medo da rejeição, ele surge normalmente na gestação. Normalmente na gestação. E aí, ó, se faz essa pergunta. A minha gestação, ela foi desejada ou ela foi inesperada? Desejada é planejada. Puxa, olha, casamos e agora vamos ter um filho. Foi assim que aconteceu com você? Ou foi inesperada? E quando ela é inesperada, muitas vezes ela pode ter sido rejeitada por um tempo. E rejeitada é, eu não quero, eu quero me afastar disso. Tudo bem? Segunda ferida emocional, a ferida do abandono. A ferida do abandono, ela se trata de uma ferida muito ligada à dependência emocional. Muito ligada à dependência emocional. Por quê? Quando o bebê nasceu, quando você, Daniela, nasceu, você precisava ser cuidada. E ser cuidada é ter carinho, ter afeto, para que você se sentisse segura. Porque você sozinha não podia sobreviver. Você precisava que a mãe, especialmente a mãe, te desse isso. Mas, talvez,
por várias questões da mãe, e aqui, como eu sempre digo todos os dias, todas as manhãs, sem julgar a mãe, beleza? Temos um acordo? Sem julgar a mãe. Mas aquela mãe, ela estava vivendo provavelmente algumas questões. Talvez ela não estava bem com o teu pai, talvez ela tinha problemas financeiros, ou seja, a vida dela não estava legal. E aí é difícil de você imaginar que essa mãe conseguiu dar afeto e principalmente presença emocional para você. E aí você se sentiu insegura. E aí você não teve o afeto. Aí o que isso tem a ver com a dependência emocional que a Daniela me perguntou? Aí vamos para a fase adulta. Você nasceu, você cresceu, você se desenvolveu na infância sem esse afeto, sem esse carinho. E aí quando você casa, por exemplo, quando você tem um relacionamento, no início, na maioria dos relacionamentos, o início sempre é bom. Faz sentido? Acho que todo mundo concorda com isso, né? Quando você começa uma relação, essa relação ela é ótima, né? O casal tá apaixonado, então tem muito carinho, tem muito afeto, tem muita proteção, segurança. E aí o que acontece? Quando você encontra isso, você fala, uau, era tudo que eu precisava. Porque inconscientemente, a sua menina, vamos lá, Daniela de 2 anos, que não recebeu o afeto da mãe, ela se sentiu como? Sozinha, perdida, ela se sentiu insegura. Só que agora ela tem isso 20, 30 anos depois, num relacionamento, e isso anestesia aquela dor. Anestesia aquela dor. Só que aquela dor da Daniela de 2, 3 anos de idade, ela foi tão intensa, ela marcou aqui, porque ela é uma ferida emocional, ela é tão forte, que toda vez, agora, quando a Daniela, olhando o relacionamento, que não é bom, que talvez seja tóxico, que talvez seja abusivo, agora que ela percebe que, nossa, o príncipe virou sapo, já aconteceu isso com você? O príncipe virou sapo? Nossa! Você não consegue sair. Por quê? Você não consegue sair porque você está sendo dominada pelas suas emoções, você está sendo dominada pela sua ferida emocional. Porque a mente diz o seguinte, ô Daniela, tá ruim esse relacionamento? Tá. Mas é melhor você continuar nesse relacionamento ruim do que você voltar a sentir aquela dor. Lembra que você sentiu aquela dor aos 2, 3 anos, que você não tinha afeto, que você não tinha carinho da mamãe? Então você permanece aí, e aí você desiste. Uma característica dos dependentes emocionais é a tentativa várias vezes de sair de uma relação e não conseguir, e desistir, e se frustrar. E aí elas vão se sentindo cada vez mais incapazes de fazer isso. Faz sentido isso para você? Então, como que eu resolvo isso? E aí foi a pergunta da Daniela. Isso, como se tivesse uma criança dentro de você. É a criança que está decidindo por você. Como que eu me livro da dependência emocional? Eu preciso curar essas feridas emocionais que eu tive. Então, se eu vivi, por exemplo, a rejeição lá na barriga da minha mãe, existe aqui uma interpretação que fomenta essa ferida e que faz com que toda vez que você pense em sair dessa relação, a mente fala, aquela dor não pode voltar, porque aquela dor foi muito forte. Então como que eu faço isso? Tratando a causa, ressignificando aquilo que a minha mente tem como interpretação. E aí, como eu recomendo, né, para tratar a causa, não existe nada mais eficiente do que a hipnoterapia. A hipnoterapia ela é extremamente eficiente porque ela trata a causa. A hipnoterapia, eu sempre brinco, você não vai se tornar a melhor amiga do seu terapeuta, da sua terapeuta. Por quê? Porque são sessões por exemplo, eu tenho um protocolo que em 60 dias a gente finaliza isso. Em 60 dias, é um processo de 60 dias. Por quê? Tratou a causa, acabou o sintoma.
Então, quando você, por exemplo, permanece nesse ciclo, você muitas vezes vai aceitando migalhas e achando que é um banquete. Por quê? Porque muitas vezes o teu, vamos chamar assim, o teu parceiro desse relacionamento tóxico, só o fato dele te fazer um carinho no rosto, aquilo cria para você a sensação daquele alívio da dor que a tua criança sente. É como uma compulsão. Compulsões, seja por álcool, drogas, comida, compras, sexo, jogos, essas compulsões, sabe o que elas trazem primeiro para a pessoa? Não é prazer, é alívio. É o alívio da dor. Aliviou. Aí eu posso até ter um prazer. Mas essa migalha se torna esse alívio imediato para aquela dor da tua criança. E aí você vai criando fantasias do tipo, agora ele mudou, agora vai ser diferente, agora... Não vai. Entende uma coisa, as pessoas são o que elas são. Escreve aqui, as pessoas são o que elas são. E ponto. Cada pessoa traz a sua história. E é importante, claro, que a gente compreenda isso. Por exemplo, quando eu falo do narcisista, o narcisista é uma pessoa extremamente perigosa. Para quem tem dependência emocional, é algo muito forte. Porque o narcisista é como um parasita. Ele acaba, ele arrasa com a tua vida. Ele suga tudo o que você é e o que você tem. Esse é o parasita. Esse é o narcisista que é um parasita. E a gente precisa, claro, compreender que o narcisista, ele tem uma história. E ele, em muitos casos, ele foi abusado, ele também foi abandonado, ele foi rejeitado. Mas isso não é para você se conformar e falar o seguinte, tadinho do narcisista, então eu vou ficar aqui. Não, você está sofrendo com ele, você tem que sair, você tem que sobreviver. E você tem que tomar essa decisão. E é por você. Então, para você curar a dependência emocional, você precisa tratar a causa. Respondido, Daniela. Diz aqui se você entendeu. Deixa eu ver aqui algumas perguntas, dar um bom dia também para algumas pessoas. O Marcelo já botou outra pergunta aqui, já vou te responder, Marcelo. A Maísa Andrade, a Marta Gontijo, a Rô Ribeirinho também por aqui, bom dia. A Daniela, eu não consegui abraçar minha mãe. Isso aí, se você não consegue abraçar sua mãe, existe, olha só, uma raiva que é uma emoção. E tá tudo bem ter essa raiva, porque a raiva é uma emoção. Toma muito cuidado, porque, claro, existem julgamentos. Nossa, você não pode sentir raiva da mãe. A raiva é uma emoção, entende isso? É uma emoção. Uma emoção serve para te proteger. Essa raiva é um bloqueio que existe entre você e sua mãe. E por que isso acontece? Porque você, talvez, eu não conheço sua história, mas talvez você tenha sido rejeitada, uma gestação inesperada. Talvez, por ser uma gestação inesperada, a mãe não conseguiu se conectar emocionalmente com você. Isso não significa que ela não cuidou, porque as pessoas acham o seguinte, não, mas a minha mãe cuidou de mim, ela me dava banho, ela me dava comida. Isso, ótimo, mas o que a criança precisa é de afeto, ela precisa de carinho, ela precisa de toque, ela precisa se sentir segura. E talvez ela não conseguiu fazer isso e muitas vezes, infelizmente, as mães que têm uma gestação inesperada e aí uma vida difícil, por isso que a gente precisa sempre compreender a história dessa mãe, ela, o que ela faz? Ela joga toda a frustração dela nessa criança. Aí muitas vezes parte para violência física, emocional, verbal, psicológica, criando uma outra ferida, que é a ferida da humilhação. Tudo bem? Faz sentido?
Vivi, seja muito bem-vinda, minha amiga. Samira Dai também por aqui. Oi, Dai, seja muito bem-vinda. A Dai, cheguei novamente depois de estar mais de uma hora discutindo a relação com alguém que eu não aguento mais brigar, não estou aguentando mais. Obrigado por todas as palavras, me ajudou muito, mas vou ter que dar um jeito nisso. Sim, e só você, lembra do que eu te falei ontem, acho que foi ontem, né? Só você pode fazer isso, só você pode tomar. Então você precisa se preparar para isso, tratando as suas feridas emocionais. O Marcelo, mas e quando você se acostuma com a solidão e não quer ou não consegue sair dela, por comodismo ou por medo de sofrer mais? Então, ó, muito boa pergunta, porque a solidão, como eu disse, né, a gente precisa aprender a dominar esse medo, o medo da solidão. E como que eu domino esse medo da solidão? Primeiro, eu preciso curar a ferida emocional que traz esse medo. Por exemplo, medo de sofrer mais, ou seja, isso já me mostra um indício de quê? De que você viveu muitas coisas ao longo da tua vida e que geraram essas feridas, esses traumas. E você provavelmente, se você talvez tenha aí até, eu talvez vou usar uma palavra meio exagerada, tá, Marcelo? Mas até uma fobia de pessoas. Por quê? Talvez você tenha sido muito humilhado, você tenha sido muito desvalorizado, e claro que você não quer viver isso de novo. A sua mente guarda isso, especialmente aquilo que você viveu na infância. Então, primeiro eu preciso curar essa ferida, ou essas feridas. A outra é recuperar a minha autoestima. Por quê? Quando eu recupero a minha autoestima, eu posso desenvolver uma outra palavra que é muito parecida com solidão, mas com um significado totalmente diferente, que é, escreve aqui, solitude. Solitude. E o que é solitude? É o amor que eu tenho pela minha própria presença. Solitude é o amor que eu tenho pela minha própria presença. Então, o que isso significa? Que eu gosto da minha própria presença, e aí eu não me importo se eu ficar sozinho, eu não me importo se eu não estou pertencendo a um grupo, ou se eu ou não estou numa relação. Tudo bem? Aí sim você faz uma escolha. Porque assim, quando você diz, né, que você tem um medo aí talvez de se relacionar e você prefere ficar sozinho, isso na verdade é uma fuga. Isso é uma fuga, isso não é saudável. Porque naturalmente para nossa mente pertencer é importante. Então o que a gente precisa desenvolver é a solitude, mas a solitude ela só acontece quando, primeiro, eu curo as minhas feridas emocionais e 2, quando eu recupero a minha autoestima. E autoestima é o quê? A maneira como eu me vejo, a maneira como eu confio em mim. Isso é autoestima. Autoestima não é apenas o externo. Eu já venho falando isso aqui para você. Autoestima é o que está aqui dentro. É como eu me olho e como eu me sinto. Eu me sinto, quando você acorda, você se sente uma vencedora? Uma perdedora? Você se sente capaz? Você se sente incapaz? É assim que funciona a autoestima. É como eu me vejo. Porque a autoestima é a base da minha confiança. Se eu acordo todos os dias e me sinto um vencedor, o meu comportamento é o quê? De uma pessoa vencedora. Agora, se eu acordo todos os dias me sentindo uma perdedora, o meu comportamento vai ser de uma pessoa perdedora. E claro que você vai permanecer sem ação. Claro, se eu me sinto um perdedor, eu não vou agir, eu vou ter medo. Eu vou ter medo do que eu posso fazer, não vou me sentir capaz, e aí eu desisto. Tudo bem? Faz sentido? A Valkyria, autoestima é o quanto eu me estimo. Isso, exato. Quanto é essa autoimagem, como eu me vejo. Tudo bem? A Janaína, oi Janaína, bom dia. Fiz a avaliação e foi tão incrível. Legal, né, Janaína? Falamos há 2 dias atrás. Aliás, digita trauma aqui se você quiser ganhar uma sessão de avaliação, como a Janaína ganhou, a Valkyria também. As duas fizeram avaliação comigo essa semana. Digita trauma, eu estou abrindo a minha agenda nas 2 próximas semanas para fazer alguns atendimentos gratuitos, para avaliar
para mostrar para você a causa do seu, talvez da sua dependência emocional, a causa de você não sair de um relacionamento tóxico, a causa de algum problema emocional. Então, venha, tá? Digita trauma, você vai receber um link aí no seu direct, aí você clica e aí você abre lá um formulário e preenche. Tudo bem? Deixa eu ver mais alguns comentários aqui, deixa eu seguir aqui, tem muitos comentários, vamos lá. Muito bom, muito bom. O Marcelo, eu não consigo ter relacionamentos saudáveis porque quero ficar na solidão, isolado. Na verdade é uma fuga. Pode ter certeza. Você não consegue ter porque, entre aspas, tá, Marcelo? Você acaba se sabotando. Por quê? Porque a dor do que você talvez viveu faz a sua mente acreditar que ficar na solidão é melhor. E não é. Nós precisamos, como espécie, desenvolver relacionamentos. Essa história de, eu vivo sozinho muito bem, vai até a página 2. A solitude, sim, você quer ter momentos onde você vai dizer não para as pessoas, porque você quer hoje, no final de semana, ao invés de ir para balada, você quer ficar lendo um livro, assistindo um filme sozinho. Isso é solitude. É você ter amor pela sua própria presença. Agora, isso seu padrão não é o normal. Não é o normal. Tudo bem? Deixa eu ver aqui, a Samira, bom dia, Samira. Deixa eu ver aqui. Oi, Eloide, integrante da comunidade Coragem, bom dia. A Valquíria, o narcisista para o dependente emocional faz um estrago enorme. Sim, é terra arrasada. É terra arrasada. É terra arrasada. Eu li ontem à noite uma reportagem de uma jovem, né? Hoje uma mulher de 30 anos que se envolveu aos 16 ou 17 com um traficante de drogas, e ela era tão dependente emocional dessa pessoa, tão dependente, e aí vinha do quê? Das feridas dela, porque ela teve uma infância com abandono, com rejeição, que ela acabou entrando para o mundo do crime. Ela acabou com a vida dela. Ela acabou com a vida dela pela dependência emocional. E ela não conseguia sair desse relacionamento tóxico. Isso é mais comum do que você imagina. Pessoas presas em relações de dependência emocional. Ó, Neide, me livrei de um narcisista ontem, tive coragem, parabéns. Que legal, hein? Parabéns. Que legal, Neide. A Daniela, foi uma gravidez inesperada, olha só. Uma gravidez inesperada já nos leva a supor, claro, suposição, porque não conheço, né, a sua mãe, não te conheço tão a fundo, né, como a gente tá se falando aqui, né, pela live, mas já dá para imaginar que essa mãe emocionalmente ela já viveu uma instabilidade. E isso com certeza refletiu na maneira como ela te tratou ao longo da vida. Tudo bem? A Neide, suas lives me ajudaram. Que bom, fico feliz. A Daniela, eu apanhei muito dela na infância. Pois é, então, olha só, provavelmente, porque aí é uma evidência de uma rejeição, a evidência de um abandono e de muita raiva. E aí, claro que você não consegue abraçar sua mãe. Pô, a pessoa me bateu a infância inteira, por exemplo. Não tem como. Eu vou ter medo de abraçar. É medo. Não é nem assim, claro que tem a raiva, mas eu tenho medo de abraçar. Eu tenho medo de abraçar. Tudo bem? Aí, Luiz, eu sinto fobia, mas é de ficar num lugar fechado. Isso também é trauma, né? Alguma questão que você... as questões de fobia, como a fobia de ficar em um lugar fechado, ela muitas vezes tem a ver com o parto. Parto é gestação / parto, né? Às vezes um parto difícil, um parto que foi complicado, e isso o seu subconsciente tem todas essas informações. Deixa eu ver aqui, a Valquíria, é uma ótima oportunidade de olhar para dentro, é maravilhoso. A Cleusa, eu não entendo porque me relaciono muito bem com todo mundo, menos com meu esposo. Nossa convivência é pesada. Então, olha só, talvez a ficha ainda não tenha caído. Por quê? Porque a emoção está dominando a tua visão. Se você tem uma convivência pesada com teu esposo,
talvez essa relação ela não seja boa para você e nem para ele. E aí por que você não toma uma decisão? Provavelmente porque há alguma ferida emocional envolvida. E aí aquela ferida ela acaba decidindo por você. Tudo bem? Bom dia, Mônica! Seja muito bem-vinda. A Mônica já participou da blindagem emocional. Que bom que você está aqui. Nascemos para viver em grupos, exatamente. Oi, Yara! Seja muito bem-vinda. A Daniela, eu tenho vergonha. Vergonha do quê? Coloca aqui. Oi, Bruna, integrante da comunidade Coragem. Seja muito bem-vinda. Voltando sobre essa questão da solidão. Como que você domina esse medo da solidão? Como é que você domina esse medo da solidão? Curando as suas feridas emocionais. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu e isso se intensificou. Vou te contar uma história de uma paciente minha que também não conseguia sair de uma relação tóxica. Ela não conseguia porque ela tinha medo de ficar sozinha. E aí ela se sujeitava a uma relação de traição, de desvalorização, de muito abuso. Ela se sujeitava a tudo isso. Só que ela estava cansada. E é isso que você precisa entender. Qual é o custo que existe na tua vida hoje de se manter numa relação tóxica? De se manter numa relação abusiva. Qual é o custo? Porque tem um custo muito alto. Você perde foco, você perde energia, você perde a sua autoestima. Você começa a se sentir alguém pior do que você é, e você não é isso que você está vivendo. Eu quero que você entenda isso. Você não é essa pessoa, essa mulher que talvez hoje esteja cabisbaixa, essa mulher que hoje esteja sem forças para reagir. Você não é essa pessoa, você está. Você está por conta dessa circunstância. Olha para dentro, você não é essa pessoa. Eu tenho certeza que você deve ter sonhos, você tem objetivos, só que você não está conseguindo realizar. Por quê? Porque você está presa num lamaçal. Você está presa num grande lamaçal. E aqui é onde você precisa olhar para a sua história, como essa minha paciente fez. Ela não conseguia. E o principal medo dela de sair era de ficar sozinha. E por que isso prendia ela? A gente vai para a infância. Ela teve uma infância muito complicada numa família de muitas brigas, pai alcoólatra, mãe que estava ali o tempo todo nervosa, uma mãe que também era dependente emocional do pai, porque ela não conseguia sair de uma relação que era extremamente tóxica. E essa criança, ela não era vista, ela não era cuidada. E aí ela viveu o quê? Muitas vezes essa solidão. E aí qual foi o comportamento que ela desenvolveu ao longo da vida? E aí talvez agora fichas caiam para você. Presta atenção. Ela se tornou independente muito cedo. Ela começou a fazer as coisas sozinhas muito cedo. E aí você pode olhar e falar assim, pô, mas isso é bom, né? Não necessariamente isso é bom. Por quê? Porque dentro de um desenvolvimento de um ser humano existem fases da vida. Então ela com 6, 7 anos ia sozinha para a escola, porque a mãe não cuidava dela. Ela fazia as coisas sozinhas. Ela começou muitas vezes a cozinhar sozinha para ela, porque a mãe estava lá perdida na confusão lá do casamento, das relações. Essa independência precoce é um sintoma de um comportamento de alguém que viveu a solidão muito cedo. E aí, cansa
Isso cansa, você viver, digamos, carregando tudo sozinha. É muito complicado. E aí, quando ela chega e tem um relacionamento que aparentemente vai cuidar dela, que não vai deixar ela desprotegida, e aí muitas vezes o narcisista, ele justifica as suas ações, as ações dele como, por exemplo, de ser ciumento, porque ele diz o seguinte: eu estou cuidando de você, eu estou te protegendo. E para aquela menina que você viveu, que você foi e que foi desprotegida, tudo que você queria era proteção. E aí você começa a acreditar nisso. E aí o que aconteceu com essa minha paciente? Ela acabou caindo numa relação abusiva, numa relação narcisista. E ela não conseguia sair. E ela saiu, por quê? Porque ela tratou a ferida do abandono. Essa ferida do abandono emocional. E aí quando nós ressignificamos isso através da hipnoterapia, a mente passou a ter o quê? Uma nova interpretação. A partir de uma nova interpretação de que ela não corria mais aquele risco, que aquilo ficou no passado e que ela não precisava mais sofrer com aquilo. A partir daí, ela olhou para a situação do casamento dela e viu evidências. E a partir dessas evidências, ela tomou a decisão de se separar. E hoje ela está muito bem. Muito bem. Ela já até tem um novo relacionamento, um relacionamento saudável, muito saudável, pelo que ela me disse. Ou seja, do momento que você cura essa ferida emocional. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, o medo da solidão, você precisa olhar para a sua história. Então, se você teve esse comportamento independente muito precoce, isso é um indício de que você viveu já a solidão e isso doeu para você. E aqui é importante, não minimiza a dor da criança que você teve, da criança que você foi. Não minimize a dor que você teve. Não minimiza, porque é muito fácil pra gente aqui, adulto, olhar e falar assim: mas isso aí é frescura. Não, não é frescura. A tua criança viveu momentos de desamparo. Imagina se a sua filha hoje, se você tem uma filha, um filho pequeno, você deixa esse filho, filha, viver esse desamparo? Provavelmente não. Por quê? Porque você já sabe a dor disso. Então a gente tem que acolher a nossa criança sim, olhar e curar essa ferida emocional, porque senão você não consegue sair de uma relação tóxica, você não consegue sair da dependência emocional. E eu quero que você acredite que você pode sair. Assim, eu já fiz milhares de atendimentos de hipnoterapia, muitos deles nessa temática da relação tóxica, da dependência emocional, dentro da blindagem emocional, que é o meu programa, também, dentro da comunidade Coragem, que é um grupo de pessoas que eu acompanho mais de perto, também, desde que essas pessoas curem as feridas emocionais. No momento que essas pessoas curaram essas feridas, é como se ela tirasse um peso das costas, é como se ela tivesse clareza, ela conseguisse enxergar o mundo de uma maneira muito diferente do que ela está fazendo hoje. Então, você é capaz, só que você precisa entender uma coisa. Você precisa estar disposta a enfrentar o processo, porque não existe milagre, não existe fórmula mágica. Quem me acompanha aqui sabe que eu não vendo fórmula mágica. O que eu estou falando é baseado em neurociência, em psicanálise, é baseado em horas de consultório. Eu não sou um menino que começou ontem. São horas de consultório, horas conversando com pessoas. Por exemplo, quando eu faço as sessões de avaliação, eu aprendo demais, demais. Eu adoro fazer essas sessões de avaliação. Aliás, se você digitar trauma, você pode ganhar uma gratuita. Eu adoro. Por quê? Porque eu vou aprendendo com as histórias. Tudo bem? Faz sentido? Você precisa aprender
a enfrentar esse processo. Porque senão você vai continuar o quê? Preso nesse relacionamento e nessa dor. Tudo bem? Vamos ver aqui mais perguntas. O Marcelo, não estou questionando, mas tenho muita dificuldade de entender como a gestação e o parto influencia tanto na vida adulta. Ótima pergunta, Marcelo. Porque quando você está ali na gestação, a partir dos 3 meses de gestação, a tua mente ela já vai criando interpretações, o seu corpo vai se formando, e essa mente vai absorvendo o mundo, que naquele momento é a barriga da mãe, através das emoções da mãe. Então, se a mãe está vivendo ali um conflito naquela gestação, você está absorvendo aquela emoção e, a partir dali, a sua mente pode gerar qualquer interpretação. Qualquer interpretação. E essas interpretações, elas geram as nossas crenças. E as nossas crenças moldam os nossos comportamentos. No parto, por exemplo, o parto é o primeiro ponto, normalmente, traumático para qualquer ser humano. Por quê? Você viveu 9 meses na barriga da mãe dentro de um meio aquático. Você estava ali no meio aquático. E em segundos você é tirado daquele conforto e vai para o meio aéreo. Você precisa aprender a respirar. Por isso que o bebê chora, porque é desesperador muitas vezes. E a maneira como você nasce tem um impacto muito profundo, muito profundo. Por exemplo, vou contar o meu exemplo. Eu nasci de fórceps, porque eu estava com o cordão umbilical todo enrolado no meu pescoço. Diz minha mãe que eu nasci roxo, então talvez um pouco mais eu não teria sobrevivido. O que isso gerou na minha vida? Gerou muita insegurança. Hoje você talvez me veja aqui seguro, mas a maior parte da minha vida não foi assim. Eu busquei a maior parte da minha vida validação, porque eu me sentia inseguro para me expor, para falar, para me colocar. Então, essa insegurança veio de onde? Veio desse medo de morrer naquele momento. Virou um trauma. E a tua mente vai guardando tudo isso. Tudo bem? A Maísa Andrade. Oi, Maísa. Não podemos ter filhos. Tenho medo de ficar sozinha na velhice. O que pode estar me gerando isso? Sempre tive muito medo de envelhecer sozinha e não ter ninguém para ajudar. Olha, vamos lá. Provavelmente há um desamparo que você viveu na infância, que pode ter acontecido por conta de uma ferida do abandono, a ferida do abandono emocional da mãe. A mãe não conseguiu estar emocionalmente com você e você se sentiu abandonada. E isso, claro, aí é aquela coisa, a idade vai, os anos vão passando e aí a mente fala o seguinte: olha, Maísa, você não quer reviver aquela dor, quer? Então você precisa ter alguém, você precisa ter um relacionamento, você precisa ter filhos, enfim. E aquilo vai o quê? Acaba, né, gerando esse incômodo em você. Então, eu diria que você precisa olhar para essa ferida. Pode ser que tenha a ferida da rejeição também. A ferida da rejeição, ela pode ter gerado esse abandono, mas provavelmente você já viveu essa solidão, entendeu? Porque a nossa mente, ela só reconhece algo que ela já viveu. Porque se a gente perguntar aqui, alguém tem medo de ficar sozinho na velhice? Talvez tenha gente que fale que não tenho. Não tenho. Ok? Mas é a mesma coisa, né? Só que, claro, as circunstâncias para cada um foi diferente. Para a Maísa foi de um jeito, para mim foi de outro jeito, e a minha interpretação foi criada a partir daquilo que eu vivi. Tudo bem? Ficou claro, Maísa? A Daniela, vergonha de abraçar minha mãe e dizer que a amo. Eu não diria que você sente vergonha. Você, na verdade, não consegue fazer isso e não é por vergonha. É porque existe aí, provavelmente, a raiva. E aí, talvez você, olha só,
aí influenciada, né? E tá tudo bem. Por alguns conceitos que a sociedade nos coloca, né? E às vezes uma religião, às vezes o que os amigos falam, que nossa, você não pode ter raiva da mãe ou do pai. Na teoria, beleza, sim. Mas se eles não foram legais comigo, é a mesma coisa. Acho que, Daniela, acho que você está aqui pela primeira vez hoje. Se eu chegar agora e falar para você, ô Daniela, você é chata, você é isso, você é aquilo, eu começar, digamos, descascar você aqui, você vai voltar aqui amanhã? Não, você não vai voltar. Agora, imagina você, criança, sendo humilhada, apanhando, desrespeitada, desvalorizada. Só que ali você não tinha como falar, não vou voltar amanhã. Você tinha que viver ali, você precisava, você dependia daquela família, daquela mãe. Então existe um bloqueio. Então não é vergonha que você tem aí, na verdade, a raiva. A vergonha vem do quê? O que as pessoas vão pensar se eu não abraço a minha mãe? Porque é uma pressão que vem de outras pessoas. Tudo bem? A Valquíria, depois da sessão com você, vi que eu ainda estava sendo controlada pela minha cabeça, que tinha medo de enfrentar a vida. Sim, muitas vezes é isso, viu, Valquíria? Por isso que tratar as feridas emocionais é tão importante. Isso é libertador. A Mônica, blindagem emocional é libertador. Passei por muitos problemas emocionais, pânico, ansiedade terrível, mas foi através do Ogata que descobri as feridas emocionais. Hoje eu sou livre, exatamente. A Mônica é uma das histórias mais incríveis da blindagem emocional. A Mônica se libertou de uma vida de crises de pânico, severas, crises de pânico e ansiedade. E eu fico muito feliz de vê-la aqui bem. Que bom, viu? Adai, acho que eu nem deveria ter nascido. Minha gestação não era esperada. O parto foi um inferno, pelo que minha mãe fala. E o bebê foi pior. O bebê foi pior ainda. E hoje tenho tantas feridas que não dá mais para contar. Pai alcoólico, mãe acho que dependente, deve ser isso, né? E o que você falou de câncer é exatamente o que eu sinto, mas só que continuo carregando tudo. Faço tudo pelos meus filhos, sou até grudenta demais para não passarem o que eu passei. Olha, Dai, primeira coisa, né? Se acolha nesse momento e guarda isso que eu vou te falar, tá bom? A vida não desiste de você. Escreve aqui, a vida não desiste de mim. A vida não desiste de mim. Fala pra você, a vida não desiste de mim. A vida o tempo todo, e aí dentro, claro, da tua crença também, ela tá entregando pra você caminhos e às vezes a gente não consegue ver porque a gente tá tão ferida, né? A gente tá tão machucada que a gente não consegue realmente enxergar as possibilidades. Mas a vida não desiste de você. E ela não vai desistir de você. E o fato de você talvez estar aqui e confrontando isso, colocando para fora, é a chance para você definitivamente se curar. Por você e pelos seus filhos. A gente carrega as impressões que a gente teve do mundo logo que a gente nasceu, logo nos primeiros anos de vida. Então, esse cenário que você viveu, um cenário extremamente disfuncional, né? Pai alcoólatra, mãe dependente ou depressiva, enfim. Um ambiente que é muito pesado para uma criança. E a partir daí você talvez tenha interpretações do que é o amor, do que é a vida, do que é a felicidade. Então, por exemplo, eu tenho a interpretação que um relacionamento é um relacionamento de brigas, porque eu vi mamãe e papai brigarem o tempo todo. Isso aí é uma interpretação inconsciente. Só que aí o que você faz? Lembra? A tua interpretação gera a tua crença. Eu acredito que um relacionamento, ele é o quê? Marcado por brigas. Qual é o meu comportamento? Viver um relacionamento igualzinho, porque é assim que eu acredito. Não, gata, mas eu sei que não é assim. Isso racionalmente, mas as emoções que estão aqui, elas não sabem disso. Elas estão ativas. E é por isso que você precisa ressignificar isso. Tudo bem? A Heloíde, é preciso enfrentar o desconforto sempre. Para sair de uma relação tóxica, para você curar suas feridas emocionais, você precisa enfrentar o desconforto, sim. A vida só muda dessa maneira.
Tudo bem? A Mônica, minha vida mudou totalmente. Gratidão, gratidão, mentor, gratidão. Obrigado, Mônica. Você é muito carinhosa sempre. Muito obrigado, viu? A Jaque, eu sempre tive uma mãe presente e ausente ao mesmo tempo. Estava sempre presente, mas não água como tal. Me batia muito quando eu era criança. Então, uma mãe presente, Jaque, e quando eu falo disso, uma mãe presente não é uma mãe presente fisicamente. Porque pelo que eu entendi, presente fisicamente ela estava, mas emocionalmente ela estava ausente. E quando ela te batia muito na infância, isso foi gerando o quê? Medo em você, muita humilhação. Então tem aí, ferida do abandono, ferida da humilhação. E essa ferida da humilhação, ela muitas vezes é ela que te impede de sair de uma relação tóxica hoje na vida adulta. Por quê? Porque você apanhou tanto que ficou o aprendizado. Eu não vou sair. Se eu sair, eu vou apanhar. E é por isso que ressignificar é tão importante. A Heloíde, a gente sente todas as emoções da mãe. Exatamente, bem lembrado, Heloíde. E aí tem a ver com o que eu estava falando para o Marcelo. Olha só, e aqui para você que é mãe, e você que talvez não consiga tomar uma decisão em relação a sair de um casamento falido, de uma relação abusiva, da gestação até os 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade, tudo que você, mãe, está vivendo emocionalmente, o seu filho está vivendo também. É por isso que tem muita criança, presta atenção, logo cedo depressiva ou ansiosa, porque aquilo é o reflexo do que aquela mãe está vivendo emocionalmente. É por isso que tem muita criança que fica muito doente na infância. Por quê? Porque ela está somatizando todas as emoções da mãe. Ela está carregando todas as emoções da mãe. Existe, até os 7, 8 anos de idade, uma fusão emocional. Então, a sua indecisão de sair de uma relação tóxica, ela não está afetando apenas você, ela está afetando o teu filho também. Então, quando a gente... E assim, eu entendo esse argumento. Eu entendo esse argumento quando você, por exemplo, diz: eu não vou sair do casamento pelos meus filhos. Só que isso se torna muitas vezes uma desculpa. Porque, na verdade, você tem um medo de sair. O medo da solidão, o medo de ficar sozinha, o medo de não conseguir, o medo de não dar certo, o medo está te dominando. Porque o melhor para o teu filho, para a tua filha, é que você saia assim dessa relação. Porque se essa relação não vai melhorar, você vai ficar o quê? Você vai ficar machucada. E com isso, você vai passar isso para o teu filho. Ou seja, o teu filho vai viver a ansiedade, a depressão que você talvez esteja vivendo. Tudo bem? Adai, desculpa, mas vou falar. Precisamos do que você faz, mas tem que ser acessível, porque senão quem realmente precisa não consegue, porque muitas vezes o financeiro também interfere em conseguir ajuda. Sim, só que assim, Dai, eu entendo o que você fala, por isso que eu faço as sessões gratuitas. As sessões gratuitas é um começo, só que ao mesmo tempo, né, e aí eu também vou falar, eu não estou aqui, eu não caí de paraquedas aqui, né? Então tem anos de estudo, tem anos de dedicação, muita coisa, né, envolvida. E eu também tenho a minha família. Então, assim como você provavelmente tem o teu trabalho, esse aqui é o meu trabalho e que eu amo fazer. Então, assim, eu faço essas lives, a gente está aqui quase 1 hora, eu estou falando, estou dando um conteúdo que eu poderia até cobrar, mas eu estou dando isso aqui. E claro que existe sempre um custo envolvido. Por quê? Porque senão ninguém sobrevive, né? Eu também tenho boletos para pagar. E aqui é importante que a gente entenda que, às vezes, o custo que a gente enxerga, a gente fala o seguinte: puxa, é caro. Mas será que não é mais caro você permanecer do jeito que você está? Será que não é mais caro você permanecer nessa dor? Porque sempre existe um custo de você não fazer.
Tudo bem? Mônica, Janaína, ele é uma profissional muito responsável. Obrigado. A Gláucia, também nasci de fórceps. A Dai, eu nasci igual, de fórceps, e além de roxo, me machucaram muito. Então, nisso aí já existe esse trauma, né? Existe esse trauma. Nesse nascimento. Isso vai te gerar insegurança, medo de não sobreviver. Então, tudo isso também compõe, muitas vezes, uma ferida emocional. Aí, Luíde, eu falo isso pro meu filho, não ter raiva do pai. Mas a raiva, ela é uma emoção. E não tem muitas vezes como você controlar. Tudo bem? A Maísa, fiquei muito tempo sozinha na infância. Ficou claro que isso ficou no meu inconsciente. Obrigado pelas palavras. Abriu minha mente. Excelente. O Marcelo, realmente, a vida não existe da gente, visto que o nosso corpo não aceita a morte. Excelente. Oi, Rafael, seja bem-vindo, meu grande amigo. A Jaque, interpretações geram crenças. Excelente. A Maísa, quando não se teve pai, é comum uma pessoa se apegar a uma relação tóxica por não ter referências masculinas? Sim, sem dúvida. Sabe por quê? Olha só. Existem fases da vida, Maísa. E a primeira fase, que é chamada de primeira infância, que vai do nascimento até os 7, 8 anos, é a chamada fase da mãe. É a fase que a criança precisa ser cuidada, ela precisa ser acolhida, ela precisa ter esse afeto. E claro, se ela tem ainda a presença de um pai presente, melhor ainda para ela. A segunda fase, que é a fase dos 8 aos 14, 15 anos, essa fase é a fase do pai. Por quê? É a fase que aquela criança ela vai para o mundo, ela vai entender o mundo. E o pai é a pessoa que deveria levar essa criança para o mundo para mostrar a força do fazer. Muita gente hoje procrastina, e eu já atendi várias vezes na hipnoterapia, procrastina por quê? Por conta dessa falta da presença do pai, realmente uma presença intensa na vida. Porque não sabe o que é a força do fazer, da ação, que vem dessa presença do pai, dessa presença da referência masculina. Tudo bem? A Mônica, na blindagem emocional eu descobri qual era a causa de um vazio que eu tinha desde a minha infância, era a mágoa da minha mãe, tratei e perdoei, hoje sou livre, ninguém cura emoções sozinho. Exatamente, bem lembrado, mano. Ninguém cura sozinho, isso é importante a gente entender. Tudo bem? A Valquíria, só que também é o seu trabalho, e dele você tem que sobreviver, porque os boletos não esperam, exato. Marcelo, não tem desvalorização não, fica tranquilo, a pergunta foi muito boa, foi um questionamento e eu aceito com todo amor, tá? A pergunta é, quanto vale sair do sofrimento? Sim, quanto vale do sofrimento? A live de hoje foi a melhor de todos os tempos, já estou sentindo a mudança, que bom, excelente. Bom, era sobre isso que eu queria falar com você. A gente volta segunda-feira às 8 horas para a gente conversar mais sobre essas emoções, essas relações tóxicas e como que você pode mudar a sua vida, tá bom? Um lindo final de semana para você e a gente se vê. Grande abraço, tchau!